Saudações a todas e a todos, felicitações aos organizadores da ANPAP por mais este evento. Este artigo ele parte do interesse de refletir acerca das produções artísticas realizadas no contexto da pandemia e das circunstâncias da Covid-19. Utilizo o caso e o relato de experiência de um projeto de extensão na universidade. Entre os eixos organizadores dessa reflexão estão pontos como a circulação da arte ou possibilidades expositivas em plataformas digitais, sobretudo redes sociais, para avaliar o caráter de uma arte universitária e as criações motivadas por contextos específicos como esse da pandemia. Entre as palavras-chave estão essas que organizam a série de problematizações relativas à criação artística mediante o excesso de presente e as noções de pertencimento aos contextos de conectividade. Um dos pontos importantes foi a observação de uma produção que já estava em andamento nas redes, apresentadas tanto em páginas pessoais de artista, quanto de galerias de arte, né, trazendo aí questões dos protocolos de cuidado à saúde, trazendo isso como aspectos da representação desse momento. Isso motivou também uma investigação sobre ao longo da história da arte, como isso se dava também, né? Foi constatada também uma menção a essas referências também nos meios de comunicação, e o processo de pesquisa foi ampliando para trazer também aspectos desses contextos, dessa afetação e da relação dos contextos com a produção artística, ou seja, com o artista, também em relativo a críticas sociais mais abrangentes e menos circunstanciais a determinadas temporalidades, né, mais afetados aí por questões mais extensivas, né, como, por exemplo, as questões dos migrantes ou da fome, etc. Muitas perguntas, né, ocorreram durante esse processo de investigação, mas a certa altura eu destaco o próprio questionamento se deveríamos, né, se teríamos condições, de certa forma, uma prerrogativa ético-moral para produzir mais volume de informações ou representações de imagens dentro desse estado pandêmico, né, mediante o que já estava ocorrendo. E com isso chegamos também a uma série de eixos norteadores, né, teóricos aí, que nos basearam para pensar esse excesso de presente contínuo, né, no qual vivemos, pensar também as relações das concepções acerca do fim do mundo, do antropoceno e das ambiguidades do aceleracionismo. Então, esses são autores que auxiliam nessa questão, e também a publicação A Sopa de Wuhan, de diversos autores que refletia sobre esse estado pandêmico, ela trouxe algumas reflexões importantes para pensar, inclusive, o fato de produção, né, de produção ao mesmo passo, ao mesmo tempo em que se produz, né? Ou seja, não esperar, o dilema de não esperar que o processo se findasse para poder, de certa forma, escrever e pensar sobre ele. Com isso, a gente chega ao projeto de extensão, Ações em Arte nos Tempos da Covid-19, com uma pergunta que ficou como uma espécie de análise desses tempos, né? Que seria: qual a condição de não pertencer às circunstâncias às quais já estamos imersos, né? Ou seríamos nós capazes de preterir a existência institucional das redes? E se, ao programar essa participação como medida de sermos essa extensão rede de nossos corpos e assumir sermos medidos pela capacidade de conectividade, poderíamos alcançar o campo de atuação que se pudesse interessar? Então, foi uma questão, né, de aceitar também essa própria experimentação. O projeto Ações e Arte nos Tempos da Covid-19, então, apresenta uma produção para as redes sociais durante o período de suspensão do calendário acadêmico da universidade, incorporando, né, provocando, estimulando a participação de docentes e discentes com projetos de produção artística e teórica também, para apresentar essas relações entre arte, seus contextos e experimentações nessas plataformas. Foram variados tipos de projetos, né, que faziam referências a essas
esses protocolos, essas relações, né? Algumas propostas eram projetos curatoriais discentes, né? Como a Intermissão foi um projeto desses. Outro projeto, Arte Possível, ele trouxe uma reflexão poética do tempo, né? Da própria reorganização da vida, e Prospecções Afetivas, que é esse que a gente está vendo, explorou possibilidades da web exposição, refletindo sobre reinvenção, inovação e trazendo também a experiência dos vernissagens online. Além destes, foram apresentadas também experiências com base em acervos e produções de artistas já, enfim, existentes, né? Isso se deu com o Arte em Casa, foi um projeto com base no acervo da Casa da Cultura da América Latina da UNB, e o projeto Animate, que é esse que a gente está vendo aí, que tratou de experimentar técnicas de animação a partir de obras com temáticas que atualizavam assuntos do momento, como, por exemplo, a obra de Rubem Valentim e o tema da anulação de políticas públicas do governo, né, para a cultura. A arte, então, nesse momento, né, com esse projeto de apresentação dos trabalhos, da necessidade de fazer uma apresentação dessa produção e dos artistas, começou-se a se pensar de qual artista exatamente a gente estava falando, né? Já tinham tido discussões teóricas aí sobre esse papel do artista na academia e o papel do artista no mercado, mas mediante esse processo de realização, né, do projeto de extensão, visando ações em rede e devido às circunstâncias da pandemia e à exploração de plataformas digitais de exibição, percebemos a necessidade de destacar a configuração dos possíveis sentidos do artista universitário. Esta individualização talvez assuma sentido para uma percepção autocrítica na formação. Isso significa dizer, pensar sempre o trabalho realizado nas emergências contextuais e nessa solicitação temática da atualidade, ou seja, essa provocação. No caso daquilo que falávamos da produção durante e sobre a pandemia, né, do quanto estamos vivenciando um presente veloz e, ao mesmo tempo, quanto se torna inevitável a participação na representação sobre ele ou na manifestação nas redes sociais. Isso talvez se cumpra uma prática e exercício a partir de um estímulo, né, sem que com isso essa produção possa vir a ter um desdobramento além disto, ou seja, de entrada talvez para uma representatividade dentro da história. Como consideração final, importa destacar que, diante de uma aceleração do tempo e de um espaço disperso, adensados por uma perspectiva temática preponderante, no caso a pandemia, o desenvolvimento de projeto de produção artística da universidade, voltado à extensão, acrescenta reflexão sobre a relação da prática e da criação motivados por contextos específicos. Permite que o discente considere aspectos da formação pela reflexão das circunstâncias de uma produção em construção. Possibilita, assim, a ocupação do espaço digital como um projeto político de autoeducação e dos sentidos da constituição de autocrítica do papel do artista. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas, né, nesse projeto que segue em andamento. Muito obrigada e agradeço a contribuição de vocês.